Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos que estão perto, a todos que estão distantes, no mais longínquo lugar desse país, onde a minha voz pode chegar através desse canal e através dessa palavra, que o Senhor Jesus venha abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho uma mensagem nesta noite para o teu coração, amados e amadas, que tem como título: Jesus arranca o problema. Tá no texto base de Lucas, no capítulo 4, versículo 38 e versículo 39, que diz: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão Pedro estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se, começou a servir imediatamente. Amém? O texto ele diz que estava doente a sogra de Pedro, e o povo rogou para que Jesus a curasse. Mateus vai dizer que ela jazia, estava paralisada. E aqui o texto diz que Jesus se inclinou sobre ela, tocou nela e ela ficou curada e começou a servir, como já foi dito, imediatamente. Sabemos, amados, que Jesus é o médico dos médicos e ele vê o problema de longe. Ele podia fazer uma ultrassonografia computadorizada à distância, mas ele queria nos passar um ensinamento através da vida ali do discípulo, que era o embrião da igreja, a igreja que estava ali em formação através dos primeiros discípulos ali escolhidos. O texto vai dizer, amado, que Jesus quer passar, deixa claro, a gente dá para interpretar através desse texto, que Jesus ele quer passar um ensinamento para todos nós, através da vida dos discípulos e das pessoas presentes. Ele quer nos mostrar que às vezes o que nos paralisa está dentro de nós, né? São coisas que está dentro de nós. Isso é que às vezes nos faz paralisar. Às vezes nós pensamos que o que está nos paralisando, às vezes nós pensamos que o que está fazendo a gente impedir-nos de caminhar, às vezes as coisas que está nos impedindo de dar um passo mais além, de conquistar determinadas situações, às vezes coisas que o próprio Jesus, o próprio Deus, ele já prometeu, já promete na sua palavra, já nos garante, às vezes algo que a gente almejou, lutou durante tantos anos, amado, mas num dado momento nós nos vemos paralisados, e às vezes nós pensamos que são as questões externas que estão nos paralisando, às vezes nós pensamos que são as pessoas que estão do nosso lado, que estão nos paralisando, às vezes nós pensamos que são outra coisa que senão nós, que está nos paralisando, mas aqui o Senhor Jesus ele nos passa esse grande ensinamento, que muitas vezes aquilo que está nos paralisando está dentro de nós, porque o Senhor Jesus ele debruça sobre a mulher, a sogra de Pedro, e ele não vê nenhum arranhão na pele daquela mulher. Jesus não vê nenhum hematoma pelo lado de fora do corpo. Então Jesus detecta que o que está causando aquela febre está dentro daquela mulher. E Jesus, ele quando entra numa casa, ele veio para arrancar o problema, ele veio para tirar o problema, ele veio para trazer uma solução. Então o texto diz que ele toca nela, ele ordena que aquele problema que está dentro seja arrancado e aquela febre seja extirpada, aquela mulher seja curada. Amado, nós sabemos que muitas das vezes, amado, a febre ela não é a enfermidade em si, a febre é apenas um sintoma que tem algo dentro de nós que não está funcionando bem, algo dentro de nós que está em descompasso, algo dentro de nós que está enfermo, e aquilo por misericórdia de Deus é externado através de uma febre, um dispositivo, um sinal que algo não vai bem na gente. Então quando Jesus ele encosta, ele já sabia o que é que estava dentro dessa mulher, qual era a pústula, a enfermidade, o que estava causando, se era um problema de pneumonia, se era um tumor interno, não sei, a Bíblia não diz, mas o Senhor Jesus já sabia o que estava causando, mas o Senhor ele quer passar esse ensinamento para a igreja. Então ele se debruça sobre ela, ele faz um exame detalhado, minucioso, ele detecta o problema, agora ele ordena que aquele problema saia. Então quando o Senhor Jesus ordena, algo tem que acontecer, o problema tem que ser arrancado, e uma vez o problema arrancado, o texto diz que aquela mulher começou a servir imediatamente. Amém? Caso interessante e semelhante a gente vê
noutra história contada por Lucas, a respeito de uma mulher chamada Maria Madalena. Lucas 8, a partir do versículo 2, onde o texto diz que Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena. Amados, havia um problema que paralisava aquela mulher. Eu quero fazer uma pergunta: onde é que os demônios atuam? É lógico que as consequências externas são desastrosas, não dá para dimensionar a quantidade de problema que 7 demônios é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Mas onde é que os demônios atuam? Obviamente que ele atua por dentro. Algumas pessoas chamam esta mulher de prostituta. Lucas chama de a mulher pecadora. Sabe-se que ele era da região de Magdala, daí o nome de Magdalena, Maria de Magdala. E Magdala era uma região, amado, de prostituição. Mas o certo é que Jesus expulsou 7 demônios daquela mulher, e o texto diz que imediatamente ela começou a servir o Senhor Jesus, até mesmo com seu bem. E começar a servir imediatamente é o primeiro sinal que o problema de dentro foi arrancado. Veja o caso da mulher junto ao poço de Jacó. Aquela mulher, no livro de João capítulo 4, ela não estava paralisada, ela era, segundo as pessoas ali da sua sociedade, ela era como se fosse o próprio parasita daquela sociedade, até ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque quando tem um encontro com o Senhor Jesus, o problema que está dentro, o problema que está fazendo paralisar, tem que ser arrancado, amado. E quando o problema é arrancado, começa a servir imediatamente, que o texto diz que estando ela ali apanha água, num horário e local, num horário indevido. Então o texto diz que o Senhor Jesus se aproxima, ele começa a falar do reino do céu, ele começa a falar da salvação, ele começa a falar da água pura, a qual faz jorrar dentro de quem o recebe e para a vida eterna. O texto diz que aquela mulher começou a se interessar, a palavra de Deus começou a entrar, e quando a palavra começa a entrar, não vai demorar para que o problema que está dentro paralisando seja arrancado. Então o texto diz, amado, que ela começa a se interessar por a água que o Senhor Jesus oferece. Dá-me desta água para que eu não volte aqui outras vezes. Mas como a obra do Senhor Jesus é na família, a obra do Senhor Jesus é no casal, a obra do Senhor Jesus é na parentela, o Senhor quer adentrar na casa para arrancar o problema que está na família. Então o texto diz, amado, que ele diz: vai e busca teu marido e volta. Ela então diz: mas eu não tenho marido, porque até o que eu tenho não é meu. O Senhor Jesus diz: falar-te bem, porque tu já tiveste 5, e o que tu tem não é teu, mas vai mesmo assim, busca teu marido e volta. O texto diz que aquela mulher larga agora o cântaro de água, ela alegre, jubilante. Pela primeira vez ela viu alguém que a tratou de forma diferente, que tinha interesse de tirar o problema que paralisava ela, que tornava ela um parasita daquela sociedade. Então o texto diz que ela vai e busca não só o marido, mas também outros homens que vêm com ela. Veja se não é esse o profeta, o Messias esperado, porque ele disse tudo sobre a minha vida. Então, amado, quando o texto diz que estes homens vêm com ela, por quê? Porque pela primeira vez esses homens também começam a olhar ela de forma diferente, começam a olhar ela transformada, vê uma mudança naquela mulher. E quando vê uma mudança na vida da mulher, é fácil trazer o marido também para Jesus. Quando vê uma mudança na vida de um filho, é fácil trazer os demais para Jesus. Quando vê a mudança, quando está a mudança, quando o problema de dentro é arrancado, obviamente que terá uma mudança imediatamente. E quando há a mudança, é fácil você levar os seus entes queridos para Jesus. E aqueles homens vê uma mudança naquela mulher, imediatamente segue ela. Então o texto diz, amado, que agora eles respondem diante de todas as pessoas, já não são por causa do testemunho da mulher, mas por causa que nós mesmos vimos e testificamos e sabemos que esse é verdadeiramente o Filho de Deus, e convida Jesus para passar mais dias ali na cidade de Samaria, nos arredores de Samaria. Mas o que é que nós vemos com isso, amado? Que quando Jesus, quando se bebe da água que Jesus tem a oferecer, o problema de dentro é arrancado, e quando o problema é arrancado, há uma mudança imediatamente, e quando há uma mudança imediatamente, é fácil atrair as demais pessoas para o Senhor Jesus, para o reino do céu, para a salvação. Nós vemos uma mulher que era considerada o parasita da sociedade naquela região, na cidade de Samaria, mas agora o Senhor Jesus, arrancando o problema que estava dentro e a paralisando,
ele transforma na primeira missionária daquele lugar, amado. Vê o caso de Lázaro, irmão. Jesus podia ir antes, curar a distância. O texto diz que ele ainda deixou para ir 4 dias depois que ele chega lá. 2 dias depois ele ruma à cidade de Betânia. 4 dias depois, devido à distância, é que ele chega lá. Mais interessante, amado, que o povo começou a murmurar de lá, os discípulos começaram a murmurar de cá. Havia um problema ali dentro para arrancar. Dentro da sepultura não. Ele mesmo disse que Lázaro estava dormindo. Se está dormindo, está bem, está em descanso. Não era na sepultura que estava o problema, que precisava ser arrancado. Onde é que estava o problema, amado? Estava dentro de Marta, estava dentro de Maria, estava dentro do discípulo. Marta e Maria era falta de fé, porque elas vão dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Meus amados irmãos ouvintes desta mensagem, neste momento, em qualquer lugar do país, amados, ela quer dizer que o Senhor Jesus chegou atrasado. Isso é falta de fé, porque Jesus não se atrasa, Jesus só chega no momento certo, e quando o Senhor Jesus chega, o problema tem que ser arrancado. Nos discípulos, amado, o problema que estava dentro era a dureza de coração, e isso também paralisa, porque eles vão dizer: Senhor, nós estávamos lá ontem, anteontem, e eles queriam te apedrejar, vai nos levar também para que sejamos apedrejados contigo. Um homem chamado Tomé, muito duvidoso, ele diz: vamos com ele também para que morramos lá junto com ele. Mas então o Senhor Jesus disse: amado, por causa de vós é que nós vamos lá, para que o poder de Deus seja bastante claro e ostensivo, não só entre eles, mas também entre vocês. Então o texto diz que ao chegar, ele chora de ver aquela incredulidade. Este era o problema que estava dentro, precisa ser arrancado, amado. Então Jesus, ele vai até a sepultura, o local onde foi enterrado Lázaro, e ele então ordena que tirai a pedra, tire a pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra da falta de fé. Então o texto diz que em seguida Lázaro sai, mas sai enfaixado. Ele manda também tirar a faixa, porque muitas vezes a pessoa até é curado de um mal, o mal é até arrancado, a pessoa começa a dar até os primeiros passos, o problema de dentro já saiu, começa a dar os primeiros passos, mas amados, mas ainda está enfaixado, não está enxergando, ainda está enfaixado, está dando os passos muito lentos, ainda está enfaixado, ainda está caminhando nebuloso. Então ele manda tirar a faixa para que comece a caminhar, para que comece a andar, para que veja, amado. Então em seguida é tirado aquela faixa, porque muitas das vezes, amado, a pessoa está com enfermidade, quem sabe um tumor, o médico vai, espreme, passa um antibiótico, um anti-inflamatório, mas o carnegão fica dentro. Então é necessário não só espremer o tumor, como também tirar o carnegão, para que o mal seja arrancado pela raiz, para que o mal que está dentro nunca mais ele volte a aflorar e impedir, paralisar aquela pessoa, amado. E então, voltando ao texto base, que é a sogra de Pedro, Jesus examinando aquela mulher, ele não detectou nenhum arranhão externo, nenhum hematoma do lado de fora, o que causava aquela paralisia, que estava ela jazendo em febre, como diz Mateus, na cama. O que paralisava a sogra de Pedro, o que fazia ela estar ali inerte, era algo que estava dentro, amado. Mas quando o Senhor Jesus chega em uma casa, o que está dentro paralisando vai ter que ser arrancado. E uma vez sendo arrancado, vai começar a servir imediatamente para a glória de Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, mais uma vez eu chego na Tua presença, meu Pai, diante do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Peço perdão, Senhor, pelas falhas que cometi, pelas fraquezas, por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, meu Deus, e desagradou ao Senhor, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar através desta palavra, longe ou perto, todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo, clicando agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, no momento de incerteza, onde as enfermidades, onde o cumprimento da Tua palavra com relação à violência, as enfermidades, as incertezas, Senhor, meu Deus, a fome, a pestilência, as guerras, terremotos, nós temos visto acontecer. Agora, se não bastasse essa enfermidade, Pai, que tem desestabilizado não só toda a população, mas também, Senhor, a classe estudada, os cientistas, as pessoas da área médica, meu Pai, quando eles pensaram, Senhor, que a vacina ia dar um alento a esse quadro que aí se encontra da coronavírus, meu Deus, nós vemos as várias mutações deste vírus, as várias cepas deste vírus, nós vemos eles se multiplicando e se renovando, Pai, mas eu sei que o Senhor está no controle, meu Deus, quando esgota, meu Pai, toda e qualquer
é, Senhor, possibilidade dos homens. É aí que entra a tua possibilidade, a tua certeza, a tua promessa. Porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor, que nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará em nossa casa. O Senhor diz também no livro de Êxodo, meu Pai, no capítulo 23, verso 25, meu Deus, que todo aquele que servirá ao Senhor, o Senhor abençoará o pão e a água e tirará do meio de nós todas as enfermidades. Tira as enfermidades do meio do teu povo, Pai. Dá uma esperança para esse povo que nos ouve agora. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, eu agradeço, meu Pai. Amém. Graças a Deus.